Notícia ruim, notícia triste. Eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos. Essa não é a notícia, eu espero que não seja ruim nem triste. Mas a notícia de fato é que o William Bigode está fora do Campeonato Paulista. O Santos acaba de divulgar que o atacante se lesionou na coxa esquerda e não atua mais no Paulistão, já sendo inclusive substituído por Gabriel Brazão. Falaremos sobre isso neste vídeo, você percebeu tanto no título quanto na thumb, que também falaremos um pouco sobre os dois jovens contratados pelo Santos para o time sub-20, mas que me permitirei falar aqui, pois, segundo matéria do GE, eles têm chances de aparecer no profissional ainda nessa temporada. Não farei nenhuma super análise, só vou explicar quem são os dois. Mas vamos começar por William Bigode. Nota oficial do Santos, divulgada no horário exato de 3h59, quase 4. O atacante William Bigode sentiu dores na coxa esquerda após travar o pé enquanto fazia o movimento de chute durante o treino da última quinta, ou seja, seguraram um dia e eu já explico por quê. A lesão aconteceu na quinta e só foi divulgada nessa sexta e daqui a pouquinho eu explico por quê, tem a ver com o regulamento do campeonato, olha só. E precisou deixar a atividade no CT Pelé. O atleta foi encaminhado para exames de imagem que constataram lesão no músculo anterior da coxa esquerda. O William já iniciou o tratamento no CEPRAF do Santos, que era do DM, né? Como não estará recuperado até o fim do Campeonato Paulista, atenção, o atacante foi cortado da lista de inscritos no torneio. O goleiro Gabriel Brazão, anunciado no último dia 27, entra como substituto. E aí você já pode perguntar, mas entra agora ou entra na próxima fase? Seria o óbvio, né? Na segunda fase você pode trocar 4 nomes. Entra agora, a não ser que o Santos tenha divulgado de maneira errada. Entra agora, e por quê? Eu leio o regulamento do Campeonato Paulista aqui para vocês. O atleta lesionado poderá ser substituído pelo clube somente até o término da primeira fase da competição, que para o Santos acaba no sábado. O Santos joga contra a Inter de Limeira no sábado, através da remessa de laudo médico comprobatório da lesão que o afaste do restante da competição. O Santos tem que enviar essa remessa com laudo que comprova a lesão para a Federação Paulista e após a devida aprovação do Comitê Médico da Federação Paulista, que terá o prazo de até 48 horas para emitir o parecer quando o DCO promoverá a substituição do atleta lesionado por novo atleta a ser inscrito pelo clube, independentemente do prazo considerado. Ou seja, por que aconteceu ontem e fatalmente foi divulgada só hoje? O Santos escondeu essa lesão. Porque precisou enviar o laudo de lesão, que a nota oficial fala que já foi comprovada, para a Federação Paulista e, pelo tom da nota do Santos, entendo que a federação examinou o laudo, aprovou a substituição e o William Bigode já foi trocado por Gabriel Brazão na lista. Deduzo eu, portanto, que como vem treinando há mais de mês no clube, ele pode ser relacionado para o jogo de sábado. Não estou falando que vai jogar, João Paulo tá aí. Mas poderá aparecer no banco, entendo eu, pela nota do Santos. Também é isso. Vamos ver se durante o dia ou até amanhã muda alguma coisa. Mas o meu entendimento pelo regulamento é: Gabriel Brazão está inscrito no Campeonato Paulista para já e não só para as quartas de final, que claro, o Santos também está encarando a Portuguesa. Mas sobre a lesão em si do William Bigode, eu acho que a gente precisa comentar uma coisa, que é muito mais teórica, é uma preocupação do que um fato comprovado. Mas a gente está aqui para isso também. O Santos contratou muitos jogadores experientes, muitos jogadores para o futebol de idade relativamente avançada. O próprio Bigode tem 38 anos, sorte que meu computador está aqui ao lado que deu uma fuga. 37, faz 38 em novembro. Tem 37 anos, é um cara experiente, 20 anos de carreira aí. O Juliano sentiu no terceiro jogo da temporada e não voltou até agora, mais de um mês depois. É um risco que o Santos está correndo. É um risco que o Santos está correndo. O próprio Rincon lesionou no final do ano passado pela seleção, está voltando agora, também é experiente. É algo que me preocupa. Claro que qualquer ser humano que pise num campo de futebol com qualquer idade pode se lesionar. Pode pegar qualquer idade aí que tem lesão. O problema é que, pelos meus anos e nossos anos acompanhando futebol, lesões musculares se tornam um pouco mais frequentes, tenho essa impressão, de novo, isso é uma preocupação, em jogadores mais experientes.
Juliano muscular, Bigode é muscular. O Souza foi muscular, o Souza tem 17 anos. Como eu disse, pode acontecer com qualquer um. Mas é um risco que parece que o Santos corre, né? Jogadores muito experientes para uma temporada que, ok, tem menos jogos, mas se a recuperação deles for mais demorada. O Juliano deixou o Santos aí mais de um mês sem meia, praticamente. Todo respeito ao Casares, que também lesionou, por isso que eu falei que deixou sem meia. O Bigode já não volta até o fim do Campeonato Paulista, sendo que o fim do Campeonato Paulista é em abril. Não sei se o Santos vai chegar na final, tomara que sim. Mas já cortaram de vez. Não tem nem aquela esperança. De repente ele volta para alguma fase do mata-mata. Ou seja, uma recuperação mais longa. É algo que a gente vai ter que observar. Lembrando que o Santos só pode inscrever jogadores agora entre o dia 1º de abril e dia 19 do mesmo mês que estavam, ou estão, né, nesse momento, inscritos em algum campeonato estadual. Se não, só em julho, quando a janela geral reabre. É algo, sim, que me preocupa. O que não me preocupa é estar hidratado, porque a GoCase está sempre aqui. E já coloquei na tela para vocês mais um membro do canal que me enviou foto de uma compra, uma garrafa térmica. O John Gustavo, sempre muito simpático lá no Paraná. Nos vimos, inclusive, ano passado, quando estive em Curitiba para ver o Santos jogar. O John sempre muito simpático. É um dos moderadores, eu acho, até hoje, das lives aqui do canal. Mandou essa fotinha da garrafa térmica, que você pode ter uma garrafa térmica do Santos, da GoCase, entrando no link que está na descrição ou no QR Code na tela e usando o cupom EUVIMDESANTOS, um belo cupom, hein? Que é o nome desse canal, olha só, que coincidência incrível para ter frete grátis e desconto, tá bom? Segunda parte deste vídeo é sobre a contratação de 2 jogadores. O GE confirmou na última quinta, Santos contrata promessas da Venezuela e da Colômbia para o time sub-20. Eu costumeiramente não faria um vídeo de contratações para o sub-20, mas eu vou ler o texto e vocês vão entender por que eu estou falando deles agora. O Santos reforçou o sub-20 com 2 promessas de fora do país. O volante venezuelano Nicolás Profeta e o meia colombiano Alejandro Villarreal. Olha, eu fiquei assistindo vídeos do Villarreal e ele não é meia não. É centroavantaço. Mas é aquilo, na base é importante que você jogue em várias posições. A dupla passará por exames médicos nos próximos dias para assinar contrato de 3 anos. Aos 18 anos, Profeta, mas o Villarreal também tem 18, tá? Tem passagens pela seleção venezuelana de base e também pela colombiana. Já já eu explico, é uma história curiosa. Ele estava no sub-20 do Deportivo Cali da Colômbia, assim como o Villarreal também. Profeta é volante, mas tem a possibilidade de ser usado como meia mais avançado e como zagueiro. Como eu falei, você tem que ser, não especialista, mas tem que variar em posições. Porém, também nos vídeos do Profeta que eu vi, volante e zagueiro não vi de meia. Aí vem o trecho que eu falei. O jovem pode ser aproveitado ao longo do ano por Fábio Carille no time profissional. Então eu já estou trazendo para cá. O outro contratado é Villarreal, também 18 anos, colombiano, estava no Cali e chega a princípio para a base, mas com boas projeções de ser testado ao menos em treinos no time de cima. Fui pesquisar sobre ambos, fiz aquelas passagens ali nos Skills and Highlights do YouTube e me parece de fato que o Profeta é um cara mais pronto, um cara que é o volantão à la João Schmidt, não tô falando que joga da mesma qualidade, porque tem 18 anos, estilo, primeiro volante, com passe, buscando os lados, buscando encontrar um meia, canhoto com passe, tá? Também tem algumas atuações na zaga. Mas ele atuou no Mundial Sub-17 pela Venezuela, foi titular nos 4 jogos do ano passado, né? Em novembro do ano passado, a Venezuela caiu nas oitavas de final para a Argentina, tomando uma piaba de 5-0, com todo respeito. Só que a Venezuela, beleza, se classificou para o Mundial Sub-17, tanto que ele foi pela Venezuela. Só que ele é nascido na Venezuela, porém, jogando na Colômbia. E aí, ele podia jogar pelas 2 seleções. E o Sul-Americano Sub-17, ele jogou pela Colômbia. Ele poderia também jogar, ele pode ainda, na verdade, né? Se bem que você não sei se você trocou uma vez na base, você pode trocar uma segunda no profissional. Mas, teoricamente, ele também pode jogar pela Itália, porque ele é filho de um pai italiano. Filho de um pai é uma grande frase. Que é italiano o pai dele. Então ele poderia escolher. E aí ele escolheu a Colômbia, não se classificou para o Mundial Sub-17. Inclusive você acha vídeos na internet, no YouTube, mais facilmente dele jogando pela Colômbia do que pela Venezuela. E como a Venezuela foi pro Mundial, ele falou, grande abraço, vou jogar o Mundial. E foi jogar o Mundial pela Venezuela, fascinante. Aí eu entrei aqui na Claro Sports, que eu já trouxe aqui em Reacts, por exemplo, do Morelos, né, no jornal colombiano, e tem uma notícia.
O país vizinho, a Venezuela, né, a Colômbia que a gente está falando, com quem tem muitas tensões e rivalidades no plano político, social e desportivo, tem mais uma polêmica com a Colômbia. Tudo por conta de Nicola Profeta, um futebolista que tem 3 nacionalidades, as 3 que eu já citei. Ele é da base do Deportivo Cali, agora é do Santos, obviamente a gente está falando de uma matéria do ano passado, e esteve perto de estrear pelo time profissional quando Jorge Luiz Pinto era o treinador do Deportivo Cali, mas acabou não acontecendo. E jogou na seleção de base da Colômbia do Sub-15 ao Sub-17. E aí vem o problema. Ele foi o capitão da Colômbia no Sul-Americano Sub-17 do ano passado. E também nos amistosos. E aí eles foram eliminados. Ele falou, vou jogar na Venezuela. E foi jogar o Mundial pela Venezuela. É um homem polêmico. Então é um cara que leva alguma polêmica lá, mas o Santos tem nada a ver com isso. O que importa é ele jogar bola pelo Peixe, o volante. Os vídeos dele me agradaram bastante. Lembrando que vídeo de skills and highlights com uma música eletrônica bombando no fundo. Ou vai tentar te enganar ao máximo, ou você já percebe de cara que é bagre, porque não tem como enganar. Tá, aí eu fui ver os do Villarreal também, não é de seleção nem nada, pelo menos eu não achei registro dele jogando em seleção de base da Colômbia, mas achei alguns videozinhos dele jogando pelo Cali, e me pareceu um cara muito lento para ser meia, bem alto, não sei se tem a altura dele aqui, mas em comparação com jovens da idade dele, bem alto, mas um pouco lento. E aí todo lance que aparece é ele de centroavante. É o último homem lá na frente, é o cara que chega para bater pro gol. Me parece mais centroavante do que, de fato, um meia. Mas enfim, aí eu vou ter que esperar ele aparecer no Sub-20 do Santos, que a gente tenta sempre assistir para descobrir. O Paulista Sub-20 ainda não tem data de início e supostamente o Santos joga o Brasileiro Sub-20, porque é um torneio que reúne os 20 primeiros do ranking nacional. Por exemplo, o Vasco ano passado ficou fora do Brasileiro Sub-20, porque era o 22º, 24º, sei lá, do ranking nacional. O Santos segue no top 20. Se a regra for a mesma para esse ano, honestamente, eu fucei o site da CBF inteiro, não tem nada. Se a regra for a mesma, o Santos joga o Brasileiro Sub-20 e a gente faz aquela cobertura aqui com o Profeta, Villarreal, Bernardo, talvez JP Xeremon e Souza voltando para o Sub-20 e todos os outros meninos. Talvez o Samuel, o Diego Borges, acho que o Diego estourou a idade, mas o Samuel não, pode voltar. Enfim, vamos ver em poucos dias, poucas semanas, o que acontece, tá bom? Só finalizando esse vídeo, colocando aqui alguns dos membros do canal na tela. Toda semana eu revezo alguns que chegaram durante os últimos 7 dias, alguns que fizeram sua renovação e outros que estão aí há muitos meses. Muito obrigado de coração a todos os membros do canal, não só os que estão na tela. Hoje, especialmente aos que estão na tela, mas sempre fazendo esse revezamento. O vídeo de sexta passada do Juliano eu voltei a colocar na tela aqui depois de uma pausa. Estamos voltando ao ritmo normal aqui do canal e graças a vocês, membros e inscritos, que eu posso testar novas coisas, pedir sugestões aos membros também de algumas novidades. O vídeo dessa manhã de sexta-feira sobre o Neymar é uma coisinha diferente, que foi uma história que eu contei, aliás, 2, né? E já pretendo contar mais histórias no futuro, porque a recepção nos comentários foi legal. Então vão dando ideias, a gente sempre aceita sugestões. Aceita no sentido de são bem-vindas, claro que nem todas são possíveis de serem realizadas, mas sendo boa, sendo interessante, eu tento. Então, beijo a todos vocês.